Alguns sinais estranhos do rapto estão acontecendo em Israel. Então vamos nos aprofundar neste vídeo para conhecer esses sinais estranhos do rapto e explorar o que eles podem significar. A antecipação do terceiro templo. Outra previsão empolgante envolve a construção do terceiro templo e uma revelação surpreendente. Este terceiro templo ocupa um lugar especial no coração de muitos. Não é apenas um edifício, é considerado ainda mais sagrado do que os antigos templos que já não existem. Embora ainda não esteja construído, a expectativa é cada vez maior, especialmente para os judeus ortodoxos. Para eles, não é apenas uma estrutura física, é um símbolo de santidade e um lugar de culto. Desde 1987, o movimento do templo tem se preparado para este grande projeto. Mesmo nos tempos atuais, mais seculares, os judeus ortodoxos estão comprometidos em tornar isso realidade. Eles recriaram um sinédrio, um comitê religioso que supervisiona as normas do templo. O objetivo deles é reconstruir o templo, da maneira que deve ser, de acordo com suas normas religiosas. Para os judeus ortodoxos, reconstruir o templo não é apenas um projeto de construção. Eles acreditam que uma vez que o templo esteja de volta, fará do mundo um lugar melhor. E adivinha? O quê? O retorno de Israel à sua terra prometida e a ideia de construir o terceiro templo se encaixam perfeitamente com o que foi predito na Bíblia profética. Como Ezequiel e Isaías. Esses profetas enfatizaram a promessa de Deus de trazer de volta o seu povo e de ter seu santuário entre eles para sempre. Ezequiel, em 3728, compartilha uma mensagem de Deus dizendo: "Então as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel quando o meu santuário estiver entre eles para sempre." O plano de Deus sempre foi trazer o povo judeu de volta à sua terra nos seus termos, depois de séculos dispersos por toda parte. Esse retorno é como o cumprimento de profecias de todas as direções. Em Isaías 43, 5-6, Deus diz: "Eu direi. Ao norte, entreguem-no, e ao sul, não os retenham. Tragam meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra." Você deve estar se perguntando por que querem construir o terceiro templo quando Yeshua serve no verdadeiro tabernáculo no céu. Bom, não se trata apenas de uma estrutura física. O Templo Santo é como um lar para a presença divina de Deus. Em Êxodo 25.8, Deus diz: "Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui é onde eu vou viver entre os israelitas para sempre." Ezequiel 43.4-7. Um filósofo judeu medieval chamado Rambam destacou que o terceiro templo não é apenas uma reedição histórica. É um símbolo da presença eterna de Deus entre seu povo. Descobrimento sob o monte do templo. Agora tem outro acontecimento intrigante que chamou a atenção de todo o mundo. Trata-se de uma pesquisa pioneira relacionada ao Monte do Templo em Jerusalém. Este lugar tem uma importância incrível para as comunidades judaica e muçulmana, com camadas de história entrelaçadas com as crenças de gerações. Descobertas recentes sobre a mesquita de Al-Aqsa revelaram um tesouro oculto onde antigamente eram celebrados rituais judaicos de purificação espiritual. Essa descoberta é crucial porque na tradição islâmica acredita-se que a mesquita foi construída pelo estimado patriarca Abraão. É um lugar respeitado por várias religiões, por diferentes motivos. Essa descoberta é fascinante porque coloca em xeque o que achávamos que sabíamos. O arqueólogo britânico Robert Hamilton, ao explorar os fundamentos da mesquita após um terremoto, descobriu um artefato extraordinário, um banho ritual judaico conhecido como mikve. Durante o período do Segundo Templo, essa mikve desempenhava um papel vital na vida espiritual dos judeus, já que servia como um lugar de purificação antes de subir ao venerado Monte do Templo. A importância desta descoberta vai além da arqueologia.
Ela desafia a crença convencional de que nunca houve um antigo templo judaico neste local. De certa forma, a história está sendo reescrita. Imagine os estudiosos analisando antigos registros britânicos, revelando uma verdade surpreendente, confirmando a existência de um antigo templo. É como encontrar a peça que faltava em um quebra-cabeça que modifica nossa compreensão deste lugar precioso, lançando uma nova luz sobre sua importância histórica e religiosa. A chegada das vacas vermelhas. Recentemente, Israel foi testemunha da chegada de 5 novilhas vermelhas, vindas de um rancho no Texas. Para muitos, este evento tem um significado especial. Ela se alinha com a profecia da construção do terceiro templo em Jerusalém. Essas novilhas jovens, com menos de 1 ano de idade, têm despertado interesse devido à sua coloração única. Vamos supor que elas permaneçam completamente vermelhas, sem nenhum defeito. Nesse caso, podem ser usadas para produzir cinzas. Um elemento crucial na lei judaica para os rituais de purificação, especialmente para os futuros sacerdotes do templo, que possam entrar em contato com o falecido. Ao chegarem, essas novilhas especiais passaram por uma quarentena de 7 dias em Haifa, de acordo com as normas das autoridades veterinárias israelenses. Após esse período, elas serão levadas para 2 lugares em Israel, um dos quais estará aberto ao público. Elas serão cuidadas até completarem 3 anos, idade em que podem ser sacrificadas e produzir suas cinzas. De acordo com a lei judaica, a organização Boneg Israel, formada por judeus e cristãos, teve um papel fundamental na vinda dessas novilhas para Israel. Byron Stinson, pecuarista do Texas e consultor da organização, criou esses gados. A chegada deles ao aeroporto Ben Gurion foi marcada por uma cerimônia de boas-vindas à qual compareceram funcionários do Instituto do Templo e outras figuras-chave da Bíblia. A novilha vermelha tem um significado profundo. Suas cinzas tradicionalmente purificam os israelitas da impureza, conforme descrito em Números 19. Muitos interpretam a aparição de uma novilha vermelha atualmente como um sinal da iminente construção do terceiro templo e do esperado retorno de Cristo. Segundo a tradição, foram sacrificadas 9 novilhas vermelhas desde a época de Moisés e nenhuma desde a destruição do segundo templo. O rabino Maimônide ensinou, até, que o próprio Isaías sacrificaria a 10ª novilha vermelha. A chegada dessas 5 novilhas vermelhas impecáveis do Texas para Israel em 15 de setembro de 2022 é observada por muitos como um cumprimento da profecia e um passo significativo em direção à construção de um novo templo. A lei mosaica estabelece normas rigorosas para uma novilha vermelha. Deve ser sem defeito nem mancha e nunca pode levar jugo. O processo de sacrificar uma novilha vermelha envolve rituais únicos que refletem o sacrifício de Cristo. Jesus, descrito como sem mancha, foi crucificado fora de Jerusalém, semelhante ao sacrifício da novilha vermelha fora do acampamento. Assim como as cinzas da novilha vermelha, que purificam da contaminação da morte, o sacrifício de Jesus limpa da dor e da corrupção do pecado e da morte. Trombetas aterrorizantes. Também se ouviu um som aterrador de trompeta. Uns sons inexplicáveis de trompeta têm deixado a população do centro de Israel perplexa, ressoando desde cidades movimentadas como Tel Aviv até vilarejos mais tranquilos, como Yulus. Esses ruídos estranhos deixam até os especialistas militares e policiais perplexos. O mistério não se limita a Israel. Em todo o mundo, dos Estados Unidos até a Austrália, foram registrados sons semelhantes, muitas vezes chamados de trompetas ou terremotos celestiais. Sua natureza incomum distingue esses sons. Não se parecem com os ruídos do dia a dia. As descrições vão desde gemidos assustadores até vibrações metálicas, que às vezes parecem instrumentos musicais.
Alguns até afirmam ouvir vozes fracas e pouco claras, entrelaçadas com esses sons enigmáticos. As interpretações desses sons variam bastante e alguns especulam sobre a possibilidade de que sejam sinais de eventos apocalípticos. Curiosamente, existe uma conexão com antigas histórias bíblicas. O Apocalipse fala de 7 anjos que tocam as trompetas, anunciando acontecimentos importantes e muitas vezes sombrios. Fazem-se comparações entre os sons das trompetas atuais e as histórias antigas em que as trompetas eram distintas, feitas de bronze, com formato reto e bocais de osso. A menção das trompetas nesses relatos bíblicos sugere acontecimentos inquietantes e transcendentes. A ascensão do Anticristo. O mundo atual enfrenta diversos desafios e incertezas, que refletem o primeiro sinal da possível chegada do Anticristo. Segundo os ensinamentos bíblicos, disse que essa figura surge em tempos de confusão e medo, explorando o desejo de paz e felicidade. Muitas pessoas buscam soluções em governos e líderes, mas acredita-se que o Anticristo oferece alternativas enganosas, iludindo aqueles que procuram respostas em líderes humanos. Como crentes, é crucial sermos cautelosos e confiar nos ensinamentos da Bíblia, em vez de depositar toda a esperança em líderes humanos. O pastor Gibbs enfatiza a atual instabilidade global, afirmando: o globo está se desestabilizando em uma escala nunca antes experimentada. Em um mundo pós-Covid, os desafios econômicos e o fechamento de lojas contribuem para a desestabilização. Além disso, o aumento dos desastres naturais se destaca como mais um sinal dos tempos. De acordo com Jesus, no livro de Mateus, tais ocorrências indicam a tribulação que se aproxima nos dias de hoje. Com mais terremotos, fomes e doenças sem cura, esses sinais se alinham com as profecias bíblicas. Enquanto os crentes em Jesus têm a certeza de serem livrados desses eventos. Reconhecer esses sinais é crucial para a preparação espiritual para o futuro. Por último, a antecipação de guerras e rumores de guerras se alinha com os ensinamentos de Jesus em Mateus sobre os sinais de sua volta. Os conflitos e tensões atuais em todo o mundo contribuem para o mal-estar e a violência, preparando o cenário para a possível chegada do Anticristo. A Bíblia adverte que essa figura surgirá em tempos de guerra, oferecendo soluções enganosas. É pedido aos cristãos que discernam e não caiam em promessas vazias de quem busca poder e controle. O pastor Gibbs aponta os desafios geopolíticos de Israel, afirmando que Israel anunciou na semana passada que provavelmente entrará em uma guerra em grande escala. Em questão de semanas, enfatizando a necessidade de paz. A narrativa bíblica sugere que o Anticristo pode se apresentar como um pacificador durante esses tempos tumultuados. Em meio ao caos mundial, os crentes são incentivados a se apegar aos ensinamentos da Bíblia e a permanecer vigilantes. Apesar do possível ascenso do Anticristo, encontrar a paz e a segurança na fé é primordial. O pastor Gibbs ressalta que a chegada do início não é um conto de fadas, mas sim uma realidade bíblica. Segundo ele, as Escrituras são claras sobre esses acontecimentos proféticos. E instiga os crentes a confiar na verdade que se encontra na Bíblia. O fim dos tempos. Uma recente profecia do fim dos tempos, cumprida pelo presidente chinês, Xi Jinping, fez com que ele recentemente fizesse declarações que chamaram a atenção mundial. Essas declarações sinalizam uma mudança na política externa da China e incluem metáforas e advertências que deixaram muitos refletindo sobre suas implicações. A retórica de Xi tem sido notavelmente extrema, utilizando metáforas e advertências que deixaram muitos refletindo sobre suas implicações, e linguagem associada a acontecimentos significativos, como guerras e profecias bíblicas. Em uma ocasião, Xi Jinping se referiu a um cenário parecido com a Revelação 16 de dezembro de 13, que descreve a dessecagem do grande rio Erbil, Eufrate, e a aparição de espíritos impuros parecidos com rãs.
Essas referências bíblicas evocam pensamentos de batalhas apocalípticas, o que levanta questionamentos sobre as verdadeiras intenções de suas palavras. Para entender o contexto das declarações de Xi Jinping, é necessário examinar a política externa em mudança e a postura militar da China. Historicamente, o Partido Comunista da China tem priorizado o desenvolvimento econômico e a diplomacia em vez da confrontação militar. No entanto, os últimos acontecimentos indicam um afastamento desse enfoque. Este ano, a China adotou uma postura mais assertiva em escala mundial, ameaçando a Austrália com um ataque de mísseis e lançando advertências sobre Taiwan. E até ameaçando derrubar um avião em que viajava um destacado representante americano em visita a Taiwan. Essas ações significam uma mudança significativa na disposição da China em entrar em confrontos. As diretrizes de Xi Jinping para seus principais responsáveis pela segurança nacional se prepararem para mares tempestuosos ressaltam a gravidade dos desafios que a China percebe no horizonte. A maior complexidade e intensidade das preocupações em matéria de segurança nacional e os apelos para planejar o pior cenário possível sugerem uma abordagem proativa, ativo para enfrentar as ameaças potenciais. Embora seja crucial evitar sobreinterpretar essas declarações, elas ressaltam um crescente senso de urgência na liderança da China em meio a desafios complexos. Relatórios recentes lançam luz sobre a promulgação de diretrizes rigorosas pelo presidente chinês, Xi Jinping. Essas diretrizes chegam em um momento em que Pequim enfrenta problemas urgentes, como um panorama econômico turbulento e o deterioro das relações diplomáticas. Em resposta a essa crítica situação, Xi Jinping pediu que se acelere a modernização do sistema e das capacidades de segurança nacional da China, enfatizando a necessidade de eficácia em situações de combate do mundo real. As diretrizes de Xi Jinping incluem o rápido desenvolvimento de um sistema integral de vigilância e alerta precoce de riscos para a segurança nacional, a melhoria da educação em segurança nacional e o reforço da gestão da segurança, dos dados e da inteligência artificial. Ao longo da última década, Xi Jinping colocou a segurança nacional no centro da política chinesa, abrangendo a governança, a economia, a defesa, a cultura, o meio ambiente e o ciberespaço. Essa abordagem holística da segurança nacional levou à aplicação de várias leis e regulamentos que protegem a China contra as ameaças percebidas, desde o combate ao terrorismo e à espionagem até a supervisão da cibersegurança e da segurança dos dados. Além disso, as diretrizes de Xi Jinping para reforçar a segurança nacional se estendem às formidáveis capacidades militares da China. A China possui o maior exército do mundo, o que estabelece um paralelismo com as profecias bíblicas, em particular com o Apocalipse 16. Neste trecho bíblico, é descrito o fim do mundo. Esse trecho bíblico descreve uma batalha culminante que anuncia o fim do mundo, o que leva a especular sobre o poderio militar da China. A referência ao Apocalipse 16 levou alguns internautas à batalha, a estabelecer conexões entre os exércitos descritos no texto e as forças armadas da China. Atualmente, há preocupações sobre o tamanho e o poder do exército chinês, o que levanta questões sobre seu possível papel na guerra. Papel em conflitos futuros. Os escritos do apóstolo João no livro do Apocalipse oferecem uma visão intrigante e profética dos conflitos futuros. Em sua época, João mal podia imaginar um exército de 200 milhões de soldados, considerando que a população mundial no século I a.C. era estimada entre 170 e 400 milhões. Na revelação, João fornece detalhes específicos sobre esse exército colossal, aprofundando-se em suas origens e afiliações. Segundo a revelação de João, esse exército massivo, que conta com 200 milhões de pessoas, surgirá do leste, estreitamente associado à imagem de um dragão. Em Apocalipse 9:13-16, descreve vividamente que o anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro. E o número do exército de cavaleiros era de 200. Essa visão profética nos deixa refletindo sobre o significado de uma força tão imensa.
e levanta questões sobre a natureza de um campo de batalha histórico que poderia envolver uma multidão de soldados em uma escala sem precedentes. Armagedon. O termo Armagedon tem um peso histórico, como pano de fundo de numerosos conflitos importantes ao longo da história. Este lugar foi testemunha de importantes batalhas desde a antiguidade até a Primeira Guerra Mundial. Segundo os relatos bíblicos, Armagedon está destinado a ser o cenário de um confronto culminante em que tropas da Eurásia Oriental e Ocidental se disputam o domínio do mundo. Nesta narração bíblica, os reis do Oriente, que na interpretação moderna se alinham com a Rússia e a China, lançam um contra-ataque em direção à Europa com um exército de 200 milhões de homens. Espera-se que este acontecimento apocalíptico, profetizado para destruir um terço da humanidade, ocorra no continente euroasiático, marcando um ponto de inflexão crítico pouco antes do retorno de Jesus Cristo. Outra dimensão profética, revelada em textos bíblicos como Daniel 11, 44, 43, descreve a formação de uma aliança de poder de 10 nações na Europa Central. Esse desenvolvimento é esperado logo antes da culminação dos acontecimentos mundiais. O relato bíblico descreve o rei do sul atacando o rei do norte, em consonância com a geopolítica moderna, na qual a comunidade europeia, em expansão e enfrentando ameaças do sul, se imagina como o rei do norte. O panorama geopolítico atual reflete elementos dessa profecia, com tensões no Oriente Médio e na Europa, enfrentando os desafios das nações islâmicas. No meio dessa batalha sobrenatural, profetiza-se que Jesus Cristo vencerá todas essas forças, oferecendo aos crentes uma mensagem de esperança em meio aos tumultuosos acontecimentos previstos nessas profecias. Apocalipse 19 oferece uma profunda visão profética dos acontecimentos futuros. O texto descreve uma reunião de forças poderosas simbolizadas como a besta, os reis da terra e seus exércitos, que pretendem entrar em guerra contra uma figura divina montada em um cavalo. Este confronto dramático prepara o cenário para um enfrentamento culminante de proporções cósmicas. Dentro desse quadro profético, a Revelação 19.921 prediz a captura e o destino final da besta e do falso profeta. Essas entidades, que exercem poderes enganosos e levam muitos pelo caminho errado, enfrentam um profundo acerto de contas, descrito como serem lançadas vivas em um lago de fogo que arde com enxofre. Aprofundando nas ideias proféticas, encontram-se ressonâncias com as previsões de Ezequiel 3.839. Esses trechos sugerem um cenário futuro em que as nações, incluindo a Rússia e nações orientais como a China, lançam um ataque audacioso contra Israel. No entanto, as Escrituras prometem a intervenção divina e o triunfo final, ressaltando que as nações que buscam o conflito acabarão reconhecendo o verdadeiro Deus nos céus. Isaías 59.8 destaca a mudança em direção à escolha dos preceitos divinos para uma pá e uma força autênticas, reconhecendo que o verdadeiro poder não emana da força das armas, mas da aliança com os princípios divinos. O que você acha do estranho sinal do rapto em Israel? Comente abaixo e se inscreva para saber mais.